Como emagrecer sem fazer exercício? Ó, se você não pode praticar atividade física, seja por questão de não ter tempo, ou às vezes não quer, não gosta, ou às vezes até por questões de saúde, né? Às vezes problema de quadril, problema no joelho, problema na articulação. O próprio médico falou, ó, você não pode se exercitar. Só que você tá aí precisando emagrecer. Você acha que você não vai conseguir? Pois eu tenho uma boa notícia pra te dar. Você vai conseguir sim. E vou falar mais. A maioria das minhas alunas do PSE não fazem atividade física. Não é por questão de não querer ou coisa assim, mas às vezes por questões de saúde mesmo, e estão emagrecendo e já até emagreceram sem fazer exercício físico nenhum. Eu quero te ajudar para que não fazer exercício físico não te impeça de chegar no peso que você quer, de ter mais saúde, porque emagrecer não é só questão de estética, mas é questão de saúde. Se você tá acima do peso, você tá inflamada, você corre risco de ter mais doenças como diabetes, gordura no fígado, inflamação, né? Então, vamos resolver esse problema, mesmo com a dificuldade de não poder fazer exercício físico. Eu vou te ajudar aqui com alguns passos simples, práticos, que você pode começar a aplicar para emagrecer, para queimar gordura, mesmo sem depender do exercício físico, tá bom? Presta muita atenção e comece a aplicar o quanto antes para que o exercício físico não te impeça de chegar no peso que você quer. E se você já faz atividade física, é melhor ainda você aplicar esses passos. Por quê, gente? O que acontece? O que a gente precisa focar para fazer a queima de gordura acontecer? A gente precisa ajudar o nosso corpo a acelerar o metabolismo, certo? Beleza. Se você já faz atividade física e você aplicar isso que eu vou te ensinar hoje, durante a sua atividade física, você vai estar queimando mais gordura, porque você vai acelerar mais o seu metabolismo, entendeu? Então, se você faz 1 hora de academia, né, e tá perdendo aí meio quilo por semana, aplicando isso que eu vou te ensinar, você pode perder muito mais do que meio quilo, porque o seu metabolismo vai estar mais acelerado. Então, durante a atividade física, você vai estar queimando mais gordura. E outra coisa importante, então, tanto vai ajudar tanto quem não faz atividade física, quanto vai ajudar você que já pratica alguma atividade física, tá bom? Agora, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é muito legal quando você aprende a emagrecer sem fazer exercício. Sabe aquela saída de rotina que você dá? Que você come um pouco a mais, né? Às vezes você sai da rotina, você exagera. Muita gente engorda por qualquer coisa. Às vezes come um pedacinho de bolo a mais, bum, já engorda. Às vezes sai da rotina no final de semana, come um pouco a mais, já engorda. Isso, meninas, não é normal, tá? Por mais que você acredita que seja normal na sua vida, né? Tá sendo normal, mas não é pra acontecer. Isso é sinal de um metabolismo lento, de um corpo inflamado. Você não engorda por qualquer saída de rotina. Não é qualquer festa de aniversário que vai te fazer ganhar gordura. Consegue entender? Então, quando você aplicar isso que eu vou te ensinar, você vai ajudar o seu metabolismo a ficar ativo, a ficar acelerado. Quando você sair da rotina, comer um pouco a mais, né? Que nem o meu caso, esse final de semana eu fui lá na casa dos meus pais, tive aniversário, comi mais glúten, pão, comi coisa com queijo, doce, por aí vai, né? Cuca, biscoito e por aí vai. Então, antigamente eu ganhava, sem mentira, 2, 3 quilos num final de semana como esse. Hoje em dia isso já não acontece mais. Então, as suas saídas de rotina também não vão te prejudicar tanto, tá? Tudo isso que eu vou te ajudar e te mostrar agora vão ajudar a acelerar o seu metabolismo. Mas você precisa fazer todo dia para que o seu metabolismo esteja ativo todo dia. A partir do momento que você parar de fazer, o seu metabolismo vai começar a desacelerar. E aí você para de emagrecer e volta a engordar, tá bom? Vamos lá então, meninas, a primeira coisa que a gente precisa fazer, e eu acredito que eu sempre falo isso, mas é que é muito importante, você precisa fazer para ajudar o seu metabolismo a acelerar, para ajudar o seu corpo a queimar gordura, mesmo com você parada, sem fazer esteira, sem ficar na academia todo dia, o seu corpo queimar gordura o tempo todo, você precisa garantir o consumo de proteína no dia. Então, se você é mulher com mais de 30, 35 anos, eu recomendo que em todas as suas refeições
tenha alimentos fontes de proteína. Não precisa ser ovo, né? Tem gente que acha que proteína é só ovo, é só carne. Você pode usar um suplemento à base de proteína, um colágeno, um whey protein, se quiser. Pode ser o atum, pode ser peixe, pode ser frango, pode ser carne, pode ser ovo, né? A proteína que você quiser. Mas tem que ter o iogurte natural, né? Tem que ter um alimento fonte de proteína. Por que isso é importante, principalmente para você que não faz exercício? A proteína ela é fundamental para o seu metabolismo acelerar. Então, se você não faz exercício e ainda tem um metabolismo lento, você vai engordar o dobro. Não tem como emagrecer dessa forma, tá? E segundo ponto é que quando você coloca um alimento fonte de proteína na sua refeição, todo o seu estômago ele fica preenchido por mais tempo. Gente, eu não sei se vocês já tentaram fazer, por exemplo, um café da manhã. Faça o teste, tá? Mas só um dia. Faça o teste, fazer um café da manhã sem proteína. Come lá só um biscoitinho, só uma fatia de pão com mel. Só isso, só isso. Você vai ver que nesse dia que você começou o dia assim, você vai ficar o dia todo com mais fome, com mais vontade de comer, com vontade de ficar beliscando o tempo todo, vai reter mais líquido, vai ficar mais inchada e até um pouco mais preguiçosa e com sono você vai ficar. A proteína, ela ajuda a manter o seu estômago preenchido por mais tempo. Ela ajuda a controlar a sua fome. Como ela faz a refeição ficar mais tempo no seu estômago, ela estimula menos a insulina, que é um hormônio que aumenta muito a ansiedade e vontade de comer. Então, parece que a proteína é uma coisa que, proteína para isso, para construção muscular, proteína, né? As pessoas acham que proteína é só para quem quer fazer músculo. Não, para quem quer emagrecer tem que ter proteína. E se você não faz exercício, você precisa ainda mais. Então, evite fazer uma refeição, principalmente café, almoço e janta, sem proteína. Coloque sempre uma proteína nas suas refeições, tá bom? Aí, ainda falando aqui em acelerar o metabolismo, tem outra coisa que quem não faz exercício vai ajudar. Sabe uma coisa que quem faz exercício acaba pecando? A pessoa faz exercício todo dia, tem gente que faz 2 vezes por dia, exercício físico, e ela acha que é o exercício que vai fazer ela emagrecer. Gente, se vocês dependerem de emagrecer, de queimar gordura, só enquanto estiver em cima de uma esteira, nos 30 minutos que tá lá numa esteira, você no seu dia tem 24 horas, você só vai perder gordura em meia hora? E no restante do dia, o que vai acontecer? Você vai fazer o quê? Não vai perder gordura? Pois é, quem só foca no exercício para emagrecer, é isso que acontece. Por isso que a pessoa tá lá, há meses na academia, tentando perder peso e não consegue ver resultado ou ver pouquíssimo, que acaba abandonando, acaba desistindo. Porque não é o exercício que faz emagrecer, é o que a gente faz com a nossa alimentação e com as estratégias que a gente usa ao longo do dia. Por isso, mais uma das estratégias que eu recomendo você começar a usar é usar termogênico ao longo do seu dia. Não é um por dia, é ao longo do dia. Já vou te explicar, já vou te falar quais são os melhores termogênicos e como consumir. Mas o que é o termogênico? Não precisa ir na loja natural comprar cápsula de termogênico, tá? A gente encontra termogênicos nos alimentos, nas bebidas, nos temperos, a gente encontra termogênico. O termogênico, gente, quando a gente consome, principalmente um termogênico natural, que eu vou falar pra você agora, ele aumenta a produção de calor dentro do nosso corpo. E esse aumento no calor dentro do nosso corpo, faz como se fosse o nosso corpo precisar gastar mais caloria. É como um carro. Quando você acelera mais o carro, ele vai gastar mais combustível, entendeu? Ele tá exigindo mais dele. O nosso corpo é a mesma coisa. Quando você consome um termogênico, aquele termogênico, ele tem aquela ação de produzir mais calor, de obrigar o corpo a produzir mais calor. Essa produção maior de calor faz o seu corpo gastar mais. Gastar mais o quê, Dara? Gastar mais caloria, gastar a gordura que está armazenada no seu corpo. Só que isso, olha só como isso é interessante. Isso que eu tô falando de fazer o seu corpo gastar mais, não é em cima de uma esteira. Entendeu? Não é, tem que fazer 30 minutos de caminhada se eu quiser gastar mais. Não, é consumindo o termogênico certo, no momento certo, junto, claro, com as refeições emagrecedoras. Então, isso vai estimular o seu metabolismo o tempo todo a tá queimando mais. Então, você perde peso, queima gordura, sem depender de uma academia ou de exercício físico, tá bom? Claro, se você usar isso e ainda fizer exercício,
melhor ainda. Mas o que eu quero que você entenda, você que não pode fazer exercício, que você pode sim queimar gordura e emagrecer mesmo sem eles, tá? Então, Dara, me diz aí alguns exemplos, né, de termogênicos para eu começar a usar. Você pode usar o próprio café. Eu só não recomendo passar de 2 xícaras de café no dia, porque isso pode aumentar sua ansiedade. Aumentando sua ansiedade, vai aumentar sua compulsão, vai aumentar sua vontade de comer, tá? Então, 2 xícaras de café no dia vai te ajudar. O café tem a cafeína presente na composição, que é um excelente termogênico. Tome cuidado, por favor, em como você vai beber esse café, tá, gente? Não adianta você tomar um café que é um termogênico e lotar esse café de açúcar, né? Daí você tá lá estimulando a queima de caloria, queima de gordura, mas ao mesmo tempo você tá comendo mais caloria, comendo coisas que vão ser estocadas como gordura. Então é melhor nem usar o café. Tome cuidado também com a quantidade de leite que você coloca no café. Muita gente não sabe, mas o leite, ele é um carboidrato, tá, meninas? Tem gente que acha que leite é proteína. Não é, não. E se você compra leite de caixinha de supermercado, eu vou dizer pra você uma coisa assim, ó. Pensando mais na sua saúde do que no emagrecimento, comece a dar um jeito de diminuir essa quantidade. Porque esse leite que a gente compra de caixinha não é nem leite, tá? Não é nem leite, não dá nem pra falar que isso é leite. Então tome muito cuidado com isso, tá? Porque isso você tá consumindo todo dia, todo dia, todo dia. É o que você tá dando pro seu corpo todo dia. Então, tome cuidado. Outro excelente termogênico, esse eu gosto muito de indicar para quem é mais ansiosa, principalmente no final do dia, que é a canela. Gente, a canela, além de ela ter essa ação termogênica, ou seja, estimula a queima de gordura, a canela, ela também age no nosso sistema nervoso central, diminuindo a agitação, então dando um certo relaxamento. Então eu indico muito para quem é ansiosa consumir uma xícara de chá de canela no meio da tarde, tá? Lá pelas 2h, 2h30 da tarde, ajuda bastante. Mas você pode consumir a canela de outras formas. Salpicar a canela nas frutas, fazer bolinho de caneca, fazer panquequinha, né? Fazer bolo de forma com a canela também. Então, use a sua criatividade, né? Inclua esse termogênico de diferentes formas na sua alimentação. Não precisa só ficar socando canela tudo que é lugar, tá? Use com moderação, claro, e de uma forma prazerosa para você conseguir manter por mais tempo. Outro termogênico que eu anotei aqui pra falar pra vocês é o gengibre. E vocês estão vendo que eu tô falando assim, que nem o gengibre. Ele não é só termogênico, ele ajuda o seu corpo no detox. Então, todos os termogênicos aqui que eu tô falando, ele não tem só ação termogênica. Ele ajuda de outra forma também. Por isso que pra você que quer emagrecer, são excelentes pra você escolher pra começar a incluir no seu dia. O gengibre é muito bom você usar no shot, tá? Adoro usar o gengibre no shot. O gengibre, ele ajuda a queimar mais gordura, porque é termogênico. Ele ajuda o fígado a mandar embora o excesso de toxinas. Então, que nem esse final de semana, que eu acabei comendo mais, né? Fui na casa da minha mãe, tive festa de aniversário, por aí vai. Já comecei o dia hoje com gengibre. Não sou doida, né? Meu fígado tá aí tendo que lidar com os excessos do final de semana. Vou dar uma ajudada no meu fígado pra mandar esses excessos embora o quanto antes. Então já usei o gengibre, já apliquei outras estratégias que eu ensino para as alunas do PSE. Da técnica desembucha, que eu ensino elas. É uma técnica que a gente usa sempre quando a gente come um pouco a mais. Então vai ter um evento, vai sair da rotina, vai comer mais. Aplica essa técnica desembucha, as estratégias que estão aqui, que você vai ajudar o seu fígado no detox, você vai ajudar o seu corpo a diminuir a retenção de líquidos, você vai ajudar o seu intestino a funcionar, o que é importante, né? Vai ajudar seu metabolismo a mandar embora esses excessos que você consumiu. Então isso é muito importante. E o gengibre faz parte também dessa técnica, porque justamente por causa dessa ação que ele tem de detoxificar, né? Ajudar o fígado a mandar embora os excessos. Você pode consumir o gengibre em chá, você pode usar o gengibre em pó, como tempero na comida, como shot, né? Então, usar meia colherinha de gengibre, meio limão espremido, colocar 3 dedinhos de água e tomar em jejum depois da água, também é uma excelente forma de ter os benefícios do gengibre, tá? E vou dar mais um termogênico aqui pra você, que não faz exercício físico pode te ajudar, que é o chá verde. O chá verde, gente, além de ser termogênico, ele também ajuda na diurese, ajuda a desinchar, ajuda quem tem lipedema, ajuda a diminuir a retenção de líquidos. Então, você que não faz exercício e quer emagrecer, 2 xícaras de chá verde ao dia vai te ajudar a queimar mais gordura, mesmo sem fazer exercício físico, tá bom? Gente, vocês estão entendendo que tudo que eu tô falando aqui, o intuito é ajudar
o seu metabolismo a ficar ativo, né? Por quê? Para você queimar gordura, mesmo ali parada me assistindo. Então, se você ficar dependendo de queimar gordura só enquanto estiver na academia, você não vai chegar no peso que você quer. E qualquer saída de rotina, você vai engordar e vai desanimar, tá? Fora que assim, vamos combinar. Quem que quer ficar dependendo de ir na academia todo dia? Né? Você não quer, você não vai aguentar por muito tempo. Então tome cuidado para não começar o seu processo de emagrecimento achando que é a academia que você precisa fazer para emagrecer. Não é, tá? É usar as estratégias certas e comer os alimentos da forma correta, na combinação da forma correta, tá? E quando você aprende a fazer isso, você percebe que não precisou deixar de comer nada. Não precisa deixar de comer nada para emagrecer. Então, se você tá comendo pouco, tá sofrendo, se mata na academia e ainda assim não perde peso, tá fazendo coisa errada. Tá fazendo coisa errada, tá? Quem tem pressão alta, controlada, pode consumir gengibre e chá verde? Pode, Márcia, pode sim, sem problema nenhum. Inclusive, eles ajudam a diminuir a pressão. Tá? Pode consumir. Você só tem que ter cuidado com o consumo de café. Esse sim você tem que ter cuidado, tá? A Bruna perguntou, minha fome é mais à tarde, o que eu faço? Bruna, a gente tem que ajustar o que você tá comendo no café da manhã, o que você tá comendo no almoço. Quem tá tendo muita fome à tarde é porque tá comendo, não vou dizer pouco, mas não tá fornecendo nutriente suficiente para o corpo. Quando eu fazia dieta, gente, era isso que acontecia, tá? No café da manhã eu comia, por exemplo, 2 ovinhos mexidos, um pedaço de mamão. Ou só 2 ovos, tá? Aí chegava no almoço, eu comia o feijão, não pegava arroz, Deus me livre, pegar arroz porque é carboidrato. Eu comia só feijão, carne e salada, né? Chegava 2 horas da tarde, começava a me dar vontade de comer doce. 3, 4 horas da tarde, uma fome incontrolável. Aí eu acabava comendo mais do que eu gostaria. E todo dia eu fazia isso. Eu achava que o meu café da manhã e meu almoço não tinha problema nenhum. Que o meu problema estava no lanche da tarde. E à noite, né? Só que na verdade estava de manhã que eu não estava comendo combinações para fornecer nutrientes suficientes para o meu corpo. Aí meu corpo aumenta a fome, aumenta a vontade de comer e me faz exagerar. Só que a gente tende a achar que o problema tá lá no exagero. Mas não tá, tá no que eu fiz antes. Então, quando você corrige isso antes, você monta refeição emagrecedora no café da manhã, refeição emagrecedora no almoço, tá? Usa até estratégias para controlar sua fome no meio da manhã, no meio da tarde. Você percebe que aquela ansiedade, aquela vontade de comer excessiva que surgia antes, começa a diminuir. Aos poucos, começa a desaparecer. E não é que você ficou focada, ou que você tem mais disciplina, ou sei lá o que. Não. Você apenas começou a fornecer para o seu corpo o que ele realmente precisa, tá? Então tome cuidado, que nem quando as pessoas tentam emagrecer com medicamento, né? Ah, a pessoa perde lá 15, 20, até 50 quilos com medicamento. Só que o corpo tá aí, ó, tá na falta. A pessoa tá lá só no medicamento, parou de comer, não consegue nem tomar água direito, que dá ânsia de vômito, né? No momento que a pessoa para com a medicação, o que acontece? Todo o metabolismo volta com efeito rebote e a pessoa volta com mais fome, mais vontade de comer porque emagreceu da forma errada, né? Tá com o corpo todo inflamado, o metabolismo travado, volta a engordar o dobro do que emagreceu, né? Para quem nunca aconteceu isso ou quem nunca viu isso acontecer com alguém próximo, é isso que acontece quando se emagrece sem ajudar o corpo, sem fornecer o que o corpo precisa. Então tome muito cuidado, tá? Agora a gente tá no mês de agosto, já a gente vai começar o mês de setembro, onde começa a esquentar, se aproximando do final do ano já. Que loucura, né, gente? Mas é verdade. Então não cometa esse erro, porque senão ano que vem você vai estar aqui de novo, tendo com o mesmo problema, tendo que emagrecer mais do que tá precisando emagrecer agora. Então busque uma solução que realmente vai resolver o seu problema. Então, que nem eu tô falando aqui do exercício. Não tem problema você ir se matricular numa academia. Gente, eu faço exercício todo dia e recomendo, tá? Por questões de saúde também, saúde física, saúde mental e tudo mais. Mas o que eu quero que você entenda é que você não pode depender do exercício para emagrecer. Você não pode depender só daquela 1 horinha que você passa na academia ou que você passa caminhando para emagrecer. Ou você não vai emagrecer, ou você vai perder pouco peso e qualquer saída de rotina vai engordar. Isso vai te desanimar, entendeu? E vai te fazer desistir.
Então, o exercício, ele entra como um aliado, sim, mas você não depende dele para emagrecer. Você pode emagrecer com ou sem ele. A base do seu emagrecimento é a sua alimentação. É o que você fornece para o seu corpo, as estratégias que você usa ao longo do seu processo, que é o que eu tô te mostrando aqui, tá? Outra coisa importante, então, falando aqui da alimentação, o que acontece, gente? Ó, eu tenho aqui um copo de água, tá? Vou mostrar pra vocês uma coisa. Eu tenho um copo e eu tenho água. O que vai acontecer se eu colocar aqui nesse copo mais água do que cabe nele? O que vai acontecer se eu não tivesse parado agora de colocar água? A água, ela ia começar a transbordar, ia molhar toda a minha mesa aqui, ia molhar minha cadeira, ia virar uma lambança, né? Por quê? Porque eu tô colocando mais água do que cabe no meu copo. O que acontece com o nosso corpo quando a gente coloca mais coisas pra dentro do que cabe nele? Primeiro a gente começa a inchar. E se a gente continuar fazendo isso, esse excesso não vai ser só inchaço e retenção de líquido. Vai virar gordura. Então, o nosso corpo, ele é perfeito. Ele vai criar novas células para depositar esse a mais, essa gordura, esse excesso de comida, de energia, e vai estocar como gordura dentro de nós. Então, você fazendo ou não fazendo exercício físico, se você exagerar na quantidade de comida, comer mais do que o seu corpo precisa, é fato, você vai engordar. Você não faz atividade física, você precisa cuidar com isso. Só que, o que as pessoas fazem, né? O que eu vejo a maioria das mulheres fazendo? Querendo comer pouquinho. Aí vai lá no café da manhã, só uma bolachinha de água e sal. Não sacia por muito tempo, tem muito mais caloria do que um pão francês. Então, comeu uma refeição, só um pouquinho, não sentiu prazer, não vai saciar, 1 hora, 2 horas depois vai estar com fome de novo e comeu mais caloria. Se ela tivesse comido, por exemplo, no lugar das bolachinhas de água e sal com manteiga, um pão francês com 2 ovos, é uma refeição que vai saciar, tem proteína pelo menos, vai ajudar o metabolismo, não vai ter mais calorias do que as bolachinhas com manteiga. Consegue entender? Então, essa pessoa que come, vou comer uma bolachinha de água e sal, vou comer uma bolachinha de gergelim com manteiga só, não vou comer mais nada, não vou comer mais pão e nada. Gente, não tá certo isso. É por isso que ela tá lá assim, ó, tenta e tenta e tenta e se dedica. E o quanto isso me dói, meninas, porque eu me dedicava pra emagrecer. E eu estudava, eu olhava as calorias e, ai meu Deus, agora vai. E dizia não pro pão e toda a minha família comendo pão. E dizia não pro doce, todo mundo comendo doce. Eu não, agora não. E fazendo tudo errado. Comendo pouco, comendo o tempo todo e com fome o tempo todo. Então, cuidar sim com a quantidade de comida é importante, mas isso não significa comer pouco, passar fome. Então, o legal do que eu ensino para as alunas do PSE e a base de como eu ensino mulheres a emagrecer é que não é você ter que comer só alimentos específicos, sabe? Não é você ter que ir no mercado e comprar só alimento diet, só alimento light. É você comer o que sua família come, comer as coisas que você tem em casa, comer as coisas que você gosta, mas comer da forma correta. Então, você não precisa abandonar o pão. Se sobrou bolo do final de semana, sobremesa do final de semana, você não precisa deixar de comer ela porque é segunda-feira. Mas você vai comer da forma correta para que seu corpo não estoque isso como gordura. Entende? Assim o processo de emagrecimento fica tão mais leve, gente. Fica tão mais prazeroso e depois é muito mais fácil você conseguir manter esse peso que você perdeu. Certo? Porque você não precisou passar fome, não precisou nada disso. Então a chance de vir uma compulsão diminui. Você não precisou, você aprendeu a emagrecer sem fazer exercício. Então, se por acaso você tiver que parar de fazer exercício por algum motivo, não vai engordar, entende? Então, isso é muito importante. Outro ponto, meninas, que envolve também a questão aqui do metabolismo, porque o intuito, para quem quer emagrecer, manter o peso comendo o que gosta, é realmente acelerar o metabolismo, tá? Mas também manter o metabolismo ativo o tempo todo. A partir do momento que o seu metabolismo travar, você volta a engordar. Entendeu? E você pode travar o metabolismo com 20, que nem eu na época que tava fazendo dieta para emagrecer, 20 anos, 18 anos com o metabolismo travado. Extremamente travado. Como você pode travar o seu metabolismo com 40, 50 anos. E não é por culpa da menopausa, é o que você tá comendo, o que você tá fazendo.
Então, que nem no PS eu ajudo as meninas, eu mostro pra elas sempre pra mudar a estratégia. Muda a estratégia. Agora, essa semana, vamos fazer isso. Vamos fazer o desafio Clarice. Semana que vem, vamos usar as outras estratégias. Então, a gente vai mudando as estratégias, tá? Para que o seu metabolismo não se acostume. Então, que nem eu dei o exemplo dos termogênicos. Se você começar a usar termogênico todo dia, o mesmo termogênico, todo santo dia você tá fazendo a mesma coisa, vai chegar um momento que o seu metabolismo vai se acostumar com aquilo. E aquilo vai parar de gerar efeito. Eu sempre dou o exemplo do café que a minha mãe toma. A minha mãe toma café à noite, toma café à tarde, toma café de manhã. Você acha que minha mãe tem prejuízo? Prejuízo não. Ela tem dificuldade de dormir porque toma café à noite? Não, porque o metabolismo dela já se acostumou com o café. Eu que tomo café só de manhã, se eu tomar à noite, eu não durmo. Porque o meu metabolismo não tá acostumado com o café. Então, quando eu tomo aquele café, o efeito é muito mais potente. Consegue entender? Então, nosso corpo ele é inteligente. Se a gente não ir mudando a estratégia, acostuma e para de gerar efeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com isso, certo? E ir mudando a estratégia. Então, hoje eu vou fazer... vou jantar mais cedo, depois vou jantar mais tarde. Agora eu vou fazer um lanche no meio da tarde, um lanche mais, um pouquinho menos de carboidrato, um lanche com um pouco mais de carboidrato. Agora eu vou incluir esse tipo de chá, que é mais termogênico. Agora não, agora eu vou focar no chá mais diurético. Agora eu vou focar nos shots e por aí vai, entendeu? Então você vai estar sempre mudando a estratégia. A gente pode até incluir um jejum intermitente para quem se adapta bem, né? Um dia sim, um dia não, também ajuda a dar uma sacudida no metabolismo. Então você vai perdendo peso de forma constante até chegar no peso que você quer. E isso te motiva pra caramba, né? Ainda mais se você não tá fazendo exercício, então motiva muito. E, gente, mais uma coisa que eu não poderia deixar de falar, que é a questão que envolve também o exercício físico, é a questão da ansiedade, tá? Quando a gente faz atividade física, a gente ajuda muito o nosso corpo, o nosso sistema nervoso central mesmo. A gente libera hormônios do bem-estar, do bom humor, que ajuda a gente a se sentir melhor, controlar aquela agitação, controlar a ansiedade, né? Não sei se já aconteceu com você, meninas, com vocês, mas de assim, ó, chegar no final do dia, por exemplo, e você tá com uma vontade de comer, uma vontade de comer, uma vontade de comer. Aí você vai na academia, tá? Você vai lá, ou faz uma caminhada, e você volta e a vontade de comer passou. Já aconteceu com você? Isso acontece porque durante o exercício a gente libera hormônios do bem-estar, do bom humor, a gente acalma, a gente relaxa, por mais que, né, não pareça, mas isso ajuda no relaxamento. A gente até dorme melhor, então quem faz exercício no final do dia até dorme melhor depois, né? Então, se você não faz atividade física, é importante você cuidar ou para usar estratégias, ou cuidar com a sua rotina mesmo para controlar a sua ansiedade. Tem até alguns suplementos à base de magnésio, principalmente alguns tipos de magnésio que ajudam muito no relaxamento mental. Nossa, ajuda demais. Quando eu vejo que eu tô muito agitada, que eu tô muito ansiosa, eu uso esse suplemento à base de magnésio e ele me ajuda bastante. Aí eu vejo que eu melhorei, dou uma acalmada e paro, enfim, né? Mas a gente pode usar, sim, os suplementos também a favor desse processo, principalmente para quem não faz atividade física e acaba ficando muito ansiosa, porque você sabe, né? Tá ansiosa, fica com mais vontade de comer, mais vontade de beliscar. Eu acho que beliscar é a pior coisa que tem, porque você fica ali, vou pegar um pouquinho aqui, vou pegar um pouquinho ali. Ai, mais um pouquinho, vou me servir de novo. Que você não percebe, mas ao longo do dia você consumiu uma quantidade gigantesca de caloria, de carboidrato, de gordura, que ao longo da semana isso gera aí alguns quilos na balança a mais, né? Ai, por que eu não emagreci? Passou a semana toda praticamente beliscando ou se servindo mais. Então, quando você controla essa ansiedade, tem mais clareza da sua rotina, tá mais presente na sua rotina, você também diminui esse consumo e, como consequência, ajuda no seu processo de emagrecimento, tá? E o exercício, se você faz, você sabe o quanto isso ajuda. Caso você não faça atividade física, organize a sua rotina, tá bom? Organize a sua rotina para não ficar bagunçada, para você ter um pouquinho menos de chances de ficar ansiosa. Use chá de camomila, chá de melissa, final do dia, sabe? Consumir uma xícara de chá de camomila, chá de melissa, pode ajudar na agitação, ajuda na melhora do sono, que também vai ajudar o seu metabolismo, tá bom?
ok? Bom, Dara, e como melhorar tudo isso? Como realmente, assim, seguir um processo que eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei que eu vou ter resultado com aquilo que eu tô fazendo. Porque não tem nada pior, né, do que você tá lá focando em algo e aquilo não der resultado. Poxa, eu tô lá 1 ano fazendo isso, achando que tô fazendo certo, mas não tô vendo o resultado. Aí você começa a achar que tem problema no seu corpo. Não tem, não, tá? Se você não tá perdendo peso, é que você não tá fazendo a coisa certa. Isso é ruim, porque, poxa, não tô fazendo certo, mas é bom, porque eu sei que é só corrigir algumas coisas que eu vou voltar a perder peso. Então, olhe pelo lado bom. Tá bom? Se você quiser saber mais como funciona o meu acompanhamento no PSE, que é um programa onde eu ajudo as meninas, as alunas do PSE, todos os dias por 1 ano inteirinho, se você quiser saber melhor como funciona todo o processo dentro do PSE, que é um emagrecimento sem dieta, sem sofrimento, sabe? Podendo comer a comida que sua família come, a comida que você gosta e sem depender de exercício, você pode comentar aqui, eu quero saber mais, que eu envio uma mensagem no seu direct depois, te explicando como funciona e tudo mais, tá bom? Meninas, um beijão, uma boa segunda-feira para todas nós, uma boa semana e quarta-feira a gente se encontra aqui no nosso próximo encontro. Se você gostou desse encontro, lembre de deixar aqui sua curtida e de compartilhar com pelo menos uma mulher que esteja querendo emagrecer. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma. Então compartilhe pra gente fazer com que ela evite fazer besteira para emagrecer, com que ela não caia nessa cilada de remédio, de dieta restritiva, para que ela realmente tenha mais autoestima, mais saúde, sabe? Que ela chegue nesse verão se sentindo bonita, se sentindo bem, podendo usar a roupa que quiser, isso é o mais importante, tá? Então vamos se ajudar, que isso é muito importante. Compartilhe, tá bom? Um beijão, uma boa semana. Márcia, vou mandar mensagem para você agora lá no direct. Beijo!